Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição de escola sabatina será Animados pela Esperança. Texto que serve como base, Hebreus 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando pensamos na questão do próprio martírio, quando os cristãos de todas as épocas acabaram passando por morte violenta, alguns deles foram lançados às feras, na época da perseguição através do Império Romano, outros foram crucificados, outros ainda foram atados em postes, colocaram piches sobre eles e atearam fogo como se eles fossem tochas vivas. Outros, entretanto, durante o período medieval, acabaram sofrendo tremendamente na mão da Santa Inquisição. Alguns monges que eram preparados principalmente para poderem fazer com que os indivíduos sentissem muita dor, mas não morressem, antes que pudessem, de alguma forma, se considerar hereges, até porque havia uma motivação econômica por detrás disso. Havia um acordo entre a monarquia e o clero. Se o indivíduo se autoproclamasse herege, os seus bens ficariam para a igreja. Se ele se autoproclamasse, ou se não se proclamasse como tal, os seus bens iriam para a coroa. Ou seja, havia uma motivação egoísta por detrás até mesmo do martírio desses indivíduos. Quando o indivíduo era levado para a Santa Inquisição, ele já sabia que ia morrer. Agora era escolher entre uma morte rápida ou uma morte que poderia levar dias de grande sofrimento. Tudo isso foi orquestrado por pessoas que se autoproclamavam líderes do povo. Eu já cheguei a mencionar aqui nesse canal há alguns meses atrás uma oportunidade que eu tive quando trabalhei no campo missionário em Portugal, no sul de Portugal. Estava havendo uma exposição de instrumentos de tortura que foram utilizados nesse período, no período medieval. No porão de um castelo na região de Silves, na região do Alentejo, eu tive a oportunidade de poder participar ou de conhecer essa mesma exposição, com instrumentos que foram realmente utilizados durante esse período medieval. São instrumentos que foram preservados para a história para poder mostrar até onde o indivíduo consegue chegar na sua maldade quando ele tem a motivação errada. E eu confesso a vocês, e foi alguma coisa muito dolorida mesmo, olhar para tudo aquilo e perceber quantas pessoas que passaram por tanto sofrimento antes de poder sucumbir diante da morte. E tudo isso por amor a Deus, por amor à sua palavra. John Wycliffe, como mencionamos ontem, ele deixou um legado. Ele conseguiu fazer a tradução da Bíblia para o inglês. Apesar disso, sofreu grande perseguição. O que ele não sabia quando acabou falecendo, apesar de não ter sido martirizado, mas depois que os seus ossos foram queimados e foram lançados no rio, e como mais tarde se mencionou, as suas cinzas foram espalhadas pelo mundo inteiro, seus ensinos também, e seu amor pela Bíblia da mesma maneira. Isso acabou mexendo muito com a vida de um outro John, agora John Huss. John Huss foi tremendamente influenciado pelos ensinos de Wycliffe. Entretanto, diferentemente dele, John Huss, juntamente com Jerônimo, Tyndale, Latimer, entre outros, que acabaram passando por sofrimento, por perseguição, e alguns deles, inclusive, pelo martírio, John Huss passou pelo martírio. O que boa parte das pessoas do seu tempo tiveram dificuldade de poder compreender é como ele encarou essa situação de forma tão tranquila, tão cheia de paz.
Há um trecho do livro Grande Conflito, na página 90, que menciona uma carta que ele escreveu quando estava na prisão. Mesmo diante da prisão, ele não titubeou diante da injustiça e até mesmo da morte. Ele definhou na prisão por meses antes que tomassem a postura de poder fazer com que ele fosse martirizado. Essa era uma das estratégias que a igreja utilizava. Fazer com que o indivíduo passasse por tantas privações, por tanto sofrimento, que o indivíduo chegava a almejar pela morte. As condições frias e úmidas acarretaram uma febre que quase acabou com sua vida. No entanto, a graça de Deus o susteve. E ele vai mencionar aqui nesse texto, um texto que foi extraído de uma carta que ele escreveu a um amigo enquanto ele estava preso. E o texto diz assim: escrevo essa carta na prisão e com mãos algemadas, esperando a sentença de morte amanhã, quando com o auxílio de Jesus Cristo, de novo, nos encontraremos na deliciosa paz da vida futura. Você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo enquanto enfrentava tudo isso. Como alguém que está no corredor da morte, ele escreveu essa carta e sabia que no dia seguinte ele seria martirizado. Como alguém pode escrever e dizer, olha, eu estou olhando agora para o futuro, para o momento em que vamos nos encontrar lá no reino vindouro, nas delícias da vida eterna, num contexto de paz. E então você terá a oportunidade de poder perceber como Deus foi misericordioso comigo. Como alguém que está para ser martirizado pode dizer que Deus foi misericordioso? Esse era o tipo de relacionamento que Hus tinha com Deus. O que é mais interessante é que a história vai mencionar que John Hus, eu vou citar aqui aquilo que a Wikipédia menciona a respeito da vida de Hus. Hus iniciou um movimento religioso cujos seguidores foram chamados de hussitas, baseado nas ideias de John Wycliffe. Foi um dos principais precursores do protestantismo. Ele foi executado em 1415. Foi queimado vivo e morreu cantando um cântico, o Cântico de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode imaginar isso? Quando acenderam as chamas nas quais ele acabou sendo queimado vivo, do meio das chamas se ouviu a sua voz cantando um hino de louvor a Deus. Como alguém consegue passar por essa experiência? Bom, é que a experiência do martírio, ela só acontece dessa forma quando o indivíduo, antes do martírio, ele viveu uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Assim como ele andou com Deus em cada um dos capítulos da sua vida, no capítulo da morte, o Senhor Deus estava lá, aonde ele sempre esteve, ao seu lado. Eu fico pensando como hoje em dia, enquanto vivemos num tempo de relativa paz, temos liberdade religiosa para podermos seguir na direção daquilo que a nossa consciência nos manda. Sabemos que um dia essa liberdade religiosa vai terminar, mas até lá nós temos liberdade. Como nós temos vivido sem comprometimento com a palavra de Deus? Deus nos chama a olharmos para a história de homens como John Hus e entender como ele andou com Deus até o último capítulo da sua vida. E sermos chamados também, de alguma forma, a viver com Cristo, caminhar com Ele e testemunhar dele, como Hus fez. Amanhã vamos fazer um estudo adicional daquilo que estudamos durante essa semana na vida desses grandes homens que dedicaram sua vida à Bíblia, à Palavra de Deus, e ao mesmo tempo à disseminação dela na vida das pessoas. Alguns deles que foram fiéis até o martírio. Eu estudo a lição. E você?